Olá, mais um vídeo pessoal sobre o livro de Enoque. Hoje eu vou tratar sobre o livro de Enoque entre os reformadores, na época da Reforma. E eu vou citar aqui as passagens que eu coloquei na minha edição, né? E eu citei só a posição de Lutero e Calvino. E depois, só que hoje eu vou trazer, aqui está muito sintetizado, eu vou depois complementar com um outro trabalho de uma doutora alemã, porque ela vai citar outros, né, todo um cenário mais amplo, né? Mais nomes, né, da Reforma. E eu vou fazer peguei só um extrato da obra, né? Não vou citar todos também, mas vai completar bem para vocês. Vai ser uma leitura meio extensa e é o tipo da coisa que é só para quem se interessa realmente pela história do livro de Enoque, né? Eu sempre falo aqui nesse canal, né? Os vídeos que eu faço sobre o livro de Enoque não tem nada de fantasioso, né? Que infelizmente por aí vocês veem muitos canais falando cada absurdo, né? E é tudo atrás de likes e inscritos, né? Mas eu trago aqui só realmente a história do livro de Enoque, né? A sua importância, o que foi realmente que aconteceu. Então vamos seguir. Eu vou, aqui na minha edição, na página 41, eu faço um breve relato, para introduzir, né, na questão. Aí está assim, né? No período da Reforma Protestante, em função da retomada da discussão sobre o valor daqueles escritos do Novo Testamento que mais anunciam a Cristo, a polêmica sobre a Epístola de Judas voltou à tona, o que pode ser observado através do que escreveu Martinho Lutero, ao comentar a profecia de Enoque na Epístola de Judas. Nesse comentário, Lutero diz que, em razão da profecia de Enoque não ter sido citada em outra parte da Bíblia, alguns antigos pais da igreja não quiseram receber essa epístola e argumenta. Aí eu dou uma pulada. Ele diz: Enoque, dedicado à palavra de Deus, sem dúvida, a recebeu de seu pai Adão, o qual foi influenciado pelo Espírito Santo. Aí eu termino por aqui. Aí eu dou o nome da obra, né, que está em inglês arcaico. Depois eu vou deixar também na descrição. Aí eu parto para João Calvino. E João Calvino, igualmente, ao iniciar seu comentário sobre a Epístola de Judas, diz: embora tenha havido uma disputa entre os antigos a respeito desta epístola, a Epístola de Judas, deixando bem claro para vocês, né, toda a questão que envolvia a aceitação da Epístola de Judas, porque ela faz uso do livro de Enoque, né? Então, deixar bem claro isso. Então ele diz, né, embora tenha havido uma disputa entre os antigos a respeito dessa epístola, como sua leitura é útil e como não contém nada de inconsistente com a pureza da doutrina apostólica, tendo sido recebida anteriormente como autêntica por alguns dos mais capazes, eu de boa fé a acrescento às demais. Ele deu o aval. Quanto à profecia de Enoque, Calvino acrescenta: prefiro pensar que essa profecia não foi escrita, ao invés de ter sido tirada de um livro apócrifo. Ela pode sim ter sido transmitida de memória pelos antigos à posteridade. Se alguém questionar, visto que sentenças semelhantes ocorrem em muitas passagens da Escritura, por que ele não citou um testemunho escrito por um dos profetas? A resposta é óbvia. Ele queria repetir desde a mais remota antiguidade o que o Espírito havia pronunciado a respeito deles. E isto é o que as palavras sugerem, pois diz expressamente que esse era o sétimo depois de Adão, a fim de recomendar a antiguidade da profecia.
porque ela existia no mundo antes do dilúvio. Pronto, esse aqui foi o relato que eu fiz, um breve relato na minha edição. Eu estou batalhando para aumentar bastante, né, os dados, né? Bom, vamos aqui. Essa leitura que eu vou fazer é um extrato de uma obra feito pela doutora Beth Langstaff, uma alemã, do Instituto de Pesquisa sobre o Cristianismo Primitivo de Tübingen, Alemanha, publicado no jornal Journal for Study of the Pseudepigrapha. Nesse trabalho, ela explora a forma como o uso de fontes extra-bíblicas ou apócrifas na Epístola de Judas foi interpretado e debatido no início da Reforma, entre 1516 e 1553. Bom, aqui eu já pego num ponto, né, que está falando. A Epístola de Judas também foi abordada por Lutero e seus colegas. Em 1520, Andreas Bodenstein von Karlstadt, então o arquidiácono em Wittenberg, publicou um pequeno livro sobre o cânon da Escritura, no qual ele aborda o uso dos apócrifos e o status canônico de Judas. Em 1522, Martinho Lutero escreveu um prefácio para Tiago e Lucas e Judas, um dos prólogos que acompanhou a sua tradução alemã do Novo Testamento. Em fevereiro e março de 1523, ele pregou 2 sermões sobre Judas, parte de uma série que havia começado sobre 1º e 2º Pedro. Os sermões sobre todas as 3 epístolas foram publicados em alemão no início de 1524 e em latim, traduzidos e revisados por Martin Bucer. William Tyndale, inglês reformador e tradutor bíblico, adaptou livremente o prólogo de Lutero quando ele partiu para compor o prefácio para a sua tradução em inglês do Novo Testamento, entre 1526 e 1534. Seu prólogo para Tiago e Judas, de 1534, aborda brevemente o uso de fontes extra-bíblicas de Judas. Lancelot Ridley foi um ministro da Igreja da Inglaterra que escreveu uma série de comentários bíblicos do vernáculo, entre eles sua exposição sobre Judas em 1549. Bom, pessoal, como eu falei, é só leitura. Mas são dados muito importantes para aqueles que desejam saber tudo que envolveu a aceitação da Epístola de Judas, justamente por causa do uso que ele faz do livro de Enoque. Comentaristas reformados do continente também voltaram suas atenções para a Epístola de Judas. Aqui já é uma outra retomada. São eles Heinrich Bullinger, sucessor de Rudolf Zwingli, em Zurique. Ele escreveu e pregou extensivamente sobre a Bíblia. Seu comentário sobre as epístolas do Novo Testamento apareceu pela primeira vez em 1537 e foi reimpresso em intervalos regulares. Conrad Pelikan serviu como professor do Antigo Testamento na Academia de Zurique. Ensinou grego e hebraico e entre 1532 e 1539 escreveu um comentário sobre toda a Bíblia. A exposição de João Calvino sobre a Epístola de São Judas, apóstolo de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1542, aqui é João Calvino, foi um raro comentário autônomo sobre Judas, que provavelmente se originou como um sermão dominical ou uma palavra dada no estudo semanal da Bíblia. Calvino abre seu comentário observando que a epístola de Judas havia sido disputada entre os pais, que tinham opiniões diferentes sobre ela. Sua exposição de passagens como Judas 9, 14 e 15 deixou claro que a autoria
o status canônico de Judas e o uso de fontes extra-bíblicas também era uma questão de controvérsia atual. No prefácio de seu comentário sobre Judas, Ambrosius Catarinus, um dominicano famoso por sua polêmica antiprotestante, citou um registro de Jerônimo sobre Judas em De Viris Illustribus, que significa dos homens ilustres, incluindo a observação de Jerônimo que muitos rejeitaram a epístola porque Judas adiciona um testemunho do livro apócrifo de Enoque. Os detratores de Judas, acrescentou Catarinos, não se limitavam ao passado patrístico. Em vez disso, eles poderiam ser comparados com aqueles que se levantaram em nossos tempos e assumem o espírito de contradição. A Epístola de Judas foi um dos vários livros do Novo Testamento, como Hebreus, Tiago e o Apocalipse de João, que foram disputados, não só na Antiguidade tardia, mas na Reforma inicial. Em ambos os períodos, as disputas relativas a Judas se concentrou, talvez, na característica mais marcante de sua breve carta, ou seja, de seu uso de fontes extra-bíblicas. Em particular, como observado por Jerônimo, sua citação do livro de Enoque. Por incrível que pareça, ainda existem pessoas que ainda relutam em dizer que a Judas não cita o livro de Enoque. Lutero abre sua exposição de Judas 14:15 observando que a afirmação desses versículos não é encontrada em nenhum lugar das Escrituras. Ele não menciona um livro de Enoque, apócrifo ou não. Em suas palavras, deixa eu voltar, acho que eu comecei errado aqui. Lutero abre sua exposição de Judas 14:15 observando que a afirmação desses versículos não é encontrada em nenhum lugar nas Escrituras. Ele não menciona um livro de Enoque, apócrifo ou não. Em suas palestras posteriores sobre Gênesis 5, ele admite sua ignorância sobre a fonte de Judas, sugerindo que essas coisas permaneceram na memória humana e que tanto as palavras quanto os atos dos patriarcas poderiam ter sido escritos. À primeira vista, os comentários de Lutero sobre a Epístola de Judas podem sugerir que ele compartilha a visão de Erasmo de Roterdã e cardeal Cajetano, a saber, que o uso de fontes extra-bíblicas por Judas põe em dúvida a autoridade de toda a epístola. Em seu prefácio de 1522, sobre Tiago e Judas, ele lista a citação de Judas de ditos e incidentes que não são encontrados em nenhum outro lugar das Escrituras, como uma razão, entre outras, para a sua exclusão dos livros principais da Bíblia. Foi especificamente esse uso de material extra-bíblico, acrescenta Lutero, que levou os antigos pais a excluir, literalmente a descartar, esta epístola do corpo principal das Escrituras. O status duvidoso de Judas é refletido na edição de dezembro de 1522 do Novo Testamento de Lutero. É retirado de seu lugar tradicional entre as epístolas católicas e transferido para o final do Novo Testamento. Em sua exposição de Judas de 1523, Lutero começa questionando a autoridade apostólica de Judas por dois motivos. Primeiro, porque o autor se refere a si mesmo como um discípulo posterior dos apóstolos, versículo 17. E, em segundo lugar, porque o conteúdo da epístola é emprestado de 2 Pedro. O uso de fontes não bíblicas por Judas não é mencionado aqui. Uma omissão que sugere que esse uso não é tão crítico para ele quanto para Erasmo de Roterdã e o cardeal Cajetano. Quando Lutero expõe Judas 9 e Judas 14:15, ele faz comentários semelhantes em ambos os lugares. Cada passagem contém material que não é encontrado nas Escrituras, e por essa razão a epístola foi rejeitada em tempos passados e não aceito por alguns pais. Ao mesmo tempo, Lutero se distancia desse julgamento, afirmando em sua exposição dos versículos 14 e 15 de Judas que isso não é suficiente razão para
rejeitaram o livro. Afinal, Paulo, em 2 Timóteo 3:8, identifica Janes e Jambres como os oponentes de Moisés, e seus nomes também não se encontram nas Escrituras. Além disso, em vez de colocar em dúvida seja a autoria ou o conteúdo das fontes de Judas, Lutero afirma a continuidade da palavra de Deus pregada e escrita. Em sua exposição de Judas 14:15, ele afirma que desde o princípio do mundo, Deus sempre deixou sua palavra, que promete aos crentes sua graça e sua salvação, mas ameaça os incrédulos com julgamento e condenação, ser proclamada até depois da ascensão de Cristo. Pode-se traçar uma linha de Adão a Cristo, daqueles que tinham e pregavam a palavra de Deus. E Enoque, que se dedicou à palavra de Deus, que aprendeu de seu pai Adão e recebeu do Espírito Santo, fazia parte dessa linha. O uso desse ditado por Judas, desse dito, não foi errado. Ele usa um termo alemão, nicht übel, nada bem, pois Enoque está descrevendo tanto o fim dos tempos quanto o juízo final. E sua profecia prediz a destruição do Papa e seu regimento. Examinando mais de perto, portanto, a opinião de Lutero sobre o material extra-bíblico de Judas é surpreendentemente positiva. Tanto em sua... Naquele tempo estava fervilhando, né, a posição dele com relação ao Papa, né? Tanto em sua exposição de 1542, quanto em seu comentário de 1551 sobre Judas, aqui falando de Calvino. Calvino aborda preocupações sobre as fontes de Judas e possíveis implicações para o status canônico da epístola. Ele começa a exposição de Judas 14:15 observando que, embora essa frase ou ditado não exista mais, no entanto, devemos tomar essa palavra como boa e santa, sem se preocupar muito sobre de onde foi tirado. A denúncia de Enoque é boa e santa na medida em que fala do julgamento de Deus, presente e futuro, e da vinda de Cristo em poder. Além disso, não precisamos nos preocupar com o uso de um livro apócrifo por Judas, pois é possível que nunca tenha havido um livro específico escrito por Enoque. Em vez disso, Calvino sugere que a denúncia proferida por Enoque foi julgada digna de lembrança pelo povo de Israel e preservada não escrita, mas na tradição oral. A aceitação por Calvino de Judas 14:15 como autêntica é confirmada por sua exposição de Judas 17. O que é apócrifo em um período não é necessariamente o que é apócrifo em um período não é necessariamente desconhecido em outro. Um número surpreendente de intérpretes assume ou defende a autenticidade da profecia atribuída a Enoque, como Lutero, Pelican, Calvino e Ridley, e postula sua preservação por escrito, a exemplo de Jacques Lefebvre e Catarinos, ou transmissão como uma tradição oral, como aceita por Lutero e Calvino. Esse Jacques Lefebvre, foi um humanista francês que permaneceu católico romano, apesar de fortes simpatias reformistas. Ele escreveu um número de trabalhos dados ao conhecimento bíblico, os últimos dos quais foram o seu comentário sobre as epístolas católicas, publicadas em 1527. É bom esse dado. Interessante. Uma opção interpretativa final é a deferência à autoridade superior. Tanto Lefebvre quanto Catarinos enfatizam o status apostólico de Judas e condenam aqueles que ousam criticar um apóstolo de Cristo. É a inclusão desses ditos em uma epístola canônica escrita por um apóstolo e não sua origem que é decisiva. Lefebvre leva essa linha de argumento adiante, insistindo que criticar Judas é, na verdade, criticar o Espírito Santo, que estava falando por meio dos apóstolos.
Ridley aplica esse raciocínio a Paulo e, por implicação, a Judas. Calvino também atribui a profecia de Enoque ao Espírito. Catarinos apela à autoridade eclesiástica, sustentando que a questão das fontes apócrifas de Judas é um caso encerrado, pois a Igreja já reconheceu a Epístola como verdadeira Escritura. Essas quatro opções interpretativas resistem a qualquer tentativa de anexar rótulos confessionais claros: católico, romano, protestante, luterano ou reformado. No início da Reforma, os críticos mais afiados de Judas, como Erasmo de Roterdã e o cardeal Cajetan, e os defensores mais firmes, como Catarinos e Lefebvre, são todos encontrados nas fileiras católicas romanas. A disputa mais acalorada sobre o uso de fontes apócrifas por Judas não é interconfessional, como se poderia esperar, mas intraconfessional. Entre os dominicanos, Cajetano e Catarinos, desculpa, eu li errado aqui. A disputa mais acalorada sobre o uso de fontes apócrifas por Judas não é interconfessional, como se poderia esperar, mas intraconfessional, entre os dominicanos Cajetano e Catarinos. É claro que a Epístola de Judas em geral, e Judas 9 e Judas 14 e 15 em particular, oferecem aos exegetas ampla oportunidade de castigar seus oponentes católicos, romanos ou protestantes. Lutero, por exemplo, aplica a denúncia de Enoque dos falsos mestres do tempo do fim diretamente ao Papa e seus sacerdotes. Toda a exposição de Ridley é dirigida contra o bispo de Roma e seus pseudo-apóstolos. Catarinos cita Lutero, Johannes Oekalam, esse nome é difícil. Catarinos cita Lutero e Johannes Oecolampadius, Zwingli e Calvino como exemplos das estrelas errantes de Judas 13, que enfrentarão o julgamento divino profetizado por Enoque. As várias maneiras pelas quais os primeiros intérpretes da Reforma avaliam o uso de fontes apócrifas ou extra-bíblicas por Judas refletem e iluminam questões relativas à autoridade. A autoridade das Escrituras, a tradição, a Igreja e os pais da Igreja. Os intérpretes protestantes defendem ou explicam o uso de tradições extra-bíblicas por Judas, demonstrando que elas são, em certo sentido, bíblico. Mesmo que os ditos ou frases citadas por Judas não sejam encontrados em nenhum outro lugar das Escrituras, eles são consistentes com a narrativa e a doutrina das Escrituras, como defendem Tyndale, Bullinger, Ridley e Calvino. A ênfase colocada por autores protestantes na autoridade das Escrituras não é surpreendente. Mais impressionante é a maneira como eles permitem, como bem-vindos, a tradição extra-bíblica, oral ou escrita, dentro da unidade e continuidade da Palavra de Deus. A citada profecia de Enoque é valorizada não apenas por seu conteúdo, mas por sua antiguidade, como pensa Calvino. Testemunha o fato de que a palavra de Deus sempre foi proclamada ao mundo, como pensam Lutero, Pelican e Bullinger. Ao mesmo tempo, a verdadeira tradição inspirada por Deus encontradas em Judas 9, 14 e 15 é definida e afirmada contra a falsa tradição católica romana, como dizem Calvino e Ridley. Essa ênfase na proclamação da palavra de Deus desde o início do mundo oferece um vislumbre do debate mais amplo sobre a respectiva autoridade das Escrituras e da Igreja. A disposição dos exegetas protestantes, como Bullinger, em afirmar a profecia de Enoque pode muito bem ser motivada, pelo menos em parte, pelo princípio de que as Escrituras têm prioridade sobre a Igreja, tanto em tempo quanto em autoridade. Catarinos, em contraste, declara que as Escrituras são aprovadas não pelas Escrituras, mas pela Igreja.
Dúvidas anteriores sobre o uso dos apócrifos por Judas e a autoridade de sua epístola são uma questão de registro histórico, mas não mais relevantes, porque o espírito da igreja prevaleceu. As opiniões do século XVI sobre as fontes de Judas ilustram outro debate sobre a autoridade. Quanto peso deve ser dado ao testemunho dos pais da igreja em geral e de Jerônimo em particular? A maneira pela qual o testemunho de Jerônimo sobre Judas é aceito, sem dúvida, como autoritário é impressionante. Em nenhum lugar mais do que na exposição de Cajetan. Mesmo quando Catarinos desafia a deferência de Cajetan a Jerônimo, ele refuta Cajetan, não descartando Jerônimo completamente, mas estabelecendo sua própria interpretação correta da obra De Viris Illustribus, de Jerônimo. Um número impressionante de intérpretes protestantes como Karlstadt, Lutero, Ridley, Pelican e Calvino também abordam Judas e suas fontes acompanhando Jerônimo, por assim dizer. A diversidade de opiniões do século XVI sobre Judas e suas fontes reflete tanto a ambivalência da declaração de Jerônimo sobre Judas, que poderia ser citado como evidência da rejeição ou aceitação de Judas, quanto à ampla gama de opinião patrística sobre as fontes de Judas, Jerônimo e Tertuliano. Aqui não deu uma ênfase correta, mas deixa eu ler essa última frase aqui. A diversidade de opiniões do século XVI sobre Judas e suas fontes reflete tanto a ambivalência da declaração de Jerônimo sobre Judas, que poderia ser citada como evidência da rejeição ou aceitação de Judas, quanto à ampla gama de opinião patrística sobre as fontes de Judas, de Jerônimo a Tertuliano. Por fim, que implicações, se houver, o uso de fontes apócrifas de Judas tem para os status canônicos de sua epístola? Nenhum desses intérpretes considerados aqui rejeita a epístola de Judas completamente, mesmo que julguem as fontes de Judas suspeitas. Uma distinção é evidente entre os intérpretes, como Erasmo, de Roterdã, Karlstadt, Cajetano e Lutero e Tyndale, que atribuem menos peso ou autoridade à Epístola de Judas do que a outros livros do Novo Testamento, e aqueles que não pensam desse modo. Tanto Erasmo quanto Cajetano classificam a Epístola como menos apostólica e de menos autoridade, respectivamente. Mas esse julgamento deve-se tanto, se não mais, à leitura de Jerônimo, quanto à exposição de Judas. Embora Lutero considere Judas de categoria inferior em comparação com os livros principais do Novo Testamento, o uso de fontes extra-bíblicas por Judas não é decisivo nessa consideração. Deve-se notar que vários outros reformadores protestantes também atribuem a Judas um status de segunda classe dentro do cânon, sem fazer menção explícita ao uso de fontes apócrifas ou extra-bíblicas. Vários intérpretes, como Calvino e Ridley, observam a maneira como o uso de fontes extra-bíblicas por Judas levou à rejeição no passado e à dúvida no presente. Eles então passam a afirmar o lugar de Judas no cânon sem colocar qualquer restrição à autoridade da epístola. Isso aqui termina o extrato que eu peguei, mas aí eu peguei também, como Erasmo de Roterdã é muito conhecido, né, eu peguei mais um parágrafo aqui, acho que é válido ler. Erasmo de Roterdã considera claramente que o uso de fontes apócrifas por Judas põe em dúvida a autoridade apostólica de sua epístola. Em sua obra Anotações, de 1516, tendo observado a citação de Judas de escritos apócrifos, ele acrescenta que tal uso significa que a própria epístola não estava livre de suspeitas. Na sua Anotações de 1527, ele declara os fundamentos dessa suspeita, a saber, que o uso de Enoque por Judas poderia minar a autoridade apostólica da epístola.
citar qualquer coisa dos apócrifos pode ser visto por alguns como menos ou insuficientemente apostólico. A Epístola de Judas não é o único livro do Novo Testamento sobre o qual Erasmo expressa reservas. É bom notar isso. Ele também levanta dúvidas sobre Tiago, Hebreus, 2 Pedro, 2 e 3 João e o Apocalipse. Então vocês percebem a avaliação que ele... Por isso que eu peguei essa parte. A mesma avaliação que ele fazia de Judas, ele fazia de Tiago, Hebreus, 2 Pedro, 2 e 3 João e o Apocalipse. Mas no caso de Judas, essas reservas estão diretamente ligadas ao uso do apócrifo de Enoque por Judas. Eu espero que a leitura tenha sido assim, bem entendida, né? Tomara. Mas para aqueles, eu sempre repito, isso aqui é muito importante para aqueles que querem realmente entender tudo que envolveu o livro de Enoque, né? Ontem eu trouxe comecei a trazer a patrística, né? E eu falei, por que também não citar o que envolveu a disputa de Judas, por ele citar o livro de Enoque, né? E, inclusive, ontem eu estava vendo aqui, eu esqueci separado aqui, eu ia trazer uma outra obra de Irineu de Lyon, Demonstração da Pregação Apostólica, vai ser no próximo vídeo. Eusébio de Cesareia, né? História Eclesiástica. Ele também faz citações do livro de Enoque. E os padres apostólicos, aqui é Clemente Romano, ou de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmina, o pastor de Hermas, Carta de Barnabé, Pápias, Didaquê. E Cipriano de Cartago, Obras Completas, volume 1. Esse aqui já está preparado para o próximo vídeo sobre patrística. Quero ver se eu faço tudo em seguida, que eu fiquei um tempão sem fazer, eu expliquei para vocês. E, bom, pessoal, então é isso. Para não ficar muito comprido, deu 32 minutos. E eu espero que seja útil essa leitura. Confirmando, né, esse aqui é um extrato que eu peguei de uma obra da doutora Beth Langstaff, do Instituto de Pesquisa sobre o Cristianismo Primitivo de Tübingen, Alemanha. Journal for Study of Pseudepigrapha. Depois eu vou deixar nos comentários, né, mais dados dessas pesquisas, né? E eu quero acrescentar tudo isso e mais na próxima edição do livro de Enoque. Vou ver se eu consigo, né? Tá bom, pessoal. Então, até a próxima. Obrigado.